Olá, hoje nós vamos aprender a definir um vetor a partir de dois pontos. Então, para começar a aula, vou desenhar aqui o plano cartesiano, o eixo x, o eixo y e a origem O. Agora eu vou marcar dois pontos, o ponto A e o ponto B, e vou unir esses dois pontos. Pronto, uni os dois pontos. Aqui a gente tem o vetor AB. Observe que as coordenadas do ponto A são xa e ya, e as coordenadas do ponto B são xb e yb. Nós ainda podemos indicar dois outros vetores. O vetor OA, está aqui o vetor OA, e o vetor OB. Está aqui o vetor OB. E a gente pode escrever o seguinte: OA mais AB resultam em OB. Você pode isolar AB e fica assim: AB igual a OB menos OA. Mas quem são as coordenadas de OB e de OA? Nós vamos escrever AB em função das coordenadas de OB e OA, que são xb e yb para OB e xa e ya para OA. Agora, olha que interessante. xb e yb são as coordenadas do ponto B. xa e ya são as coordenadas do ponto A. Então, você pode escrever AB como a diferença entre a extremidade do vetor AB e a sua origem. E, de fato, um vetor tem infinitos representantes que são todos os segmentos orientados com o mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido do vetor. Mas é importante você saber que, independente do seu representante, as coordenadas de um vetor são dadas pela diferença das coordenadas da sua extremidade e da sua origem, como a gente acabou de ver. A partir daqui, nós podemos calcular o módulo de um vetor V, cujas componentes são x e y. Eu vou desenhar esse vetor para você no plano cartesiano. Eixo x, eixo y, origem. Agora o vetor V. Está aqui o vetor V. E as componentes são x e y. Você observa que essa linha pontilhada é perpendicular a essa linha preta, então esse ângulo vale 90 graus. Quanto vale esse segmento? Y. E quanto vale esse segmento? X. Você pode escrever pelo teorema de Pitágoras que a hipotenusa ao quadrado. E quem é a hipotenusa? É o módulo do vetor V. É igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, o módulo do vetor V é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, ou seja, soma dos quadrados das componentes do vetor. Professor, mas o que isso tem a ver com definição de um vetor a partir de dois pontos? Só um minuto. Considere A o ponto de coordenadas xa e ya, e considere B o ponto de coordenadas xb e yb. Eu vou desenhar esses pontos aqui no plano cartesiano. Está aqui o eixo x, o eixo y, a origem. Está aqui o ponto A de coordenadas xa e ya. Está aqui o ponto B de coordenadas xb e yb. Esse é o ponto B. Nós podemos definir a distância entre os pontos A e B, a distância entre os pontos A e B, como o comprimento do vetor AB, esse vetor AB. Mas quem é esse vetor AB? Nós acabamos de ver que ele pode ser definido por dois pontos, ponto B menos o ponto A. Quem são as coordenadas do ponto B? xb e yb. E as coordenadas do ponto A? xa e ya. Portanto, quem são as componentes do vetor AB? No eixo x, xb menos xa. No eixo y, yb menos ya.
Se a distância entre A e B é igual ao módulo do vetor AB, nós podemos escrever que essa distância é igual à raiz quadrada dos quadrados das componentes de AB. Quem é a componente no eixo x? xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Yb menos ya é a componente no eixo y.